Olá, queridos. Nós vamos estudar hoje a respeito do Verbo de Deus, que é Jesus Cristo. Então nós vamos ver e fazer uma comparação. Eu pus aqui na lousa. É uma comparação de Gênesis 1, versículo 1, com João 1, 1. Gênesis 1, 1 diz lá assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra no princípio é da onde se deriva a palavra Gênesis, que é princípio, origem. Então, Gênesis é o livro que tem as duas primeiras palavras, no princípio, na origem de tudo. Deus criou os céus e a terra. Então o texto está deixando bem claro aí que a origem de tudo foi uma criação e não uma explosão, não foi uma coisa do acaso. Tudo se originou em Deus como criação. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Esse versículo está falando sobre a criação como sendo algo proposital, algo pensado, algo planejado da parte de Deus e algo executado. Então, nada foi feito pelo acaso. Tudo que existe foi feito por Deus e nada do que foi feito sem Ele se fez. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, está dizendo, no princípio, ele está se referindo no princípio a Gênesis, era o Verbo e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Que é o Verbo? O verbo que ele está falando aqui é esse haja. Haja. O Verbo Criador. Haja luz e houve luz. Haja separação entre a luz e as trevas e houve. E Deus foi fazendo as coisas, soltando a sua palavra criadora, e assim ela foi realizando a criação. Esse verbo, então, ele não é apenas uma palavra, mas ele é uma pessoa. É uma pessoa, porque diz ali o texto, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele não está dizendo que a linguagem de Deus é Deus também. Ele está dizendo, porque a linguagem de Deus não é apenas uma palavra que saiu da boca de Deus. É uma pessoa, ele está se referindo, haviam várias pessoas em Deus, e o nome pelo qual Jesus era conhecido antes de todas as coisas era o Verbo de Deus ou a Palavra de Deus. Ele era assim conhecido como o Verbo ou a Palavra de Deus. Todas as coisas, versículo 2 de Gênesis diz assim, ele estava no princípio com Deus, ele estava lá no princípio da criação com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui para nós pensarmos, todas as coisas foram feitas por Ele. Então, quem é o Criador de todas as coisas? O Criador de todas as coisas é Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Então, esse verbo de Deus é Deus, diz lá o versículo 1, e nós vamos ver que esse verbo de Deus está se referindo a Cristo. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Tudo que existe de toda a criação foi feito por Ele. Ele estava junto, criando todas as coisas. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então aqui esse texto está dizendo que tudo que existe de vida na criação saiu dele, do Verbo de Deus, o Verbo Criador. Nele estava a vida. Aqui nesse passado está se referindo ao princípio. Lá no princípio, quando Deus criou todas as coisas, a vida estava nele. Então todas as coisas saem dele. Então essa questão, meus queridos, que se fala muitas vezes nas escolas, nas universidades, de que tudo foi mero acaso, foi explosão, isso é uma doutrina. Na realidade é uma teoria, né? É uma teoria, e teoria não é algo confirmado, mas de acordo com a Bíblia não tem cabimento. Por quê? Porque na Bíblia tudo que existe foi planejado por Deus e veio à origem porque Ele fez acontecer.
todas as coisas. Nele estava a vida. Então, a vida não se originou através de alguma enzima, a vida não se originou através de alguma bactéria, a vida não se originou através de alguma substância que uma reagiu com a outra e aí foi existindo por acaso. Porque se assim fosse, não existiria um Deus criador, não seria Deus quem criaria todas as coisas. Mas o texto diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, aquilo que nós podemos ver hoje como sendo a luz realmente criadora, aqui ele relaciona tanto esse verbo de Deus como tendo nele a vida, como sendo ele a luz dos homens. Não apenas a luz criadora, lá no princípio, quando Deus disse haja luz, não quer dizer que Cristo passou a existir, não é nesse sentido. Diz ali que nele estava a vida, tudo que existe de vida saiu dele. E ele era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então aqui, em João capítulo 1, no versículo 4 e 5, ele está fazendo uma correlação. Quando Deus criou a luz lá e disse Deus haja luz, o verbo criou a luz, então houve separação entre a luz e as trevas. Agora ele está dizendo aqui que em relação ao coração humano, em relação à espiritualidade humana, o homem está nas trevas, e quando Jesus, que é a luz dos homens, veio, essas pessoas em trevas não o compreenderam, não o reconheceram. Versículo 9, ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. A luz verdadeira espiritual, não a luz do sol, mas a luz interna ali, a luz verdadeira espiritual, estava em Cristo. Quando Deus fez o homem, a luz ali que resplandeceu sobre a sua vida, ele deu um entendimento espiritual de tudo, estava em Cristo. Agora diz o texto que, versículo 10, ele estava no mundo, ou seja, lá na criação, o mundo foi feito por ele, porém quando ele vem aqui habitar neste mundo, o mundo não o reconheceu. Versículo 11 diz, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, mesmo entre os homens não receberam, não perceberam, e mesmo entre os judeus, que era o povo escolhido, também não perceberam. Vou levantar um pouquinho mais a lousa aqui, para que os irmãos vejam aqui. Olha, versículo 14. Antes do 14, deixa eu só falar do 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Realmente, as pessoas vão reconhecer, vão ter o conhecimento verdadeiro, a verdadeira a sabedoria espiritual quando tiverem Jesus Cristo, quando receberem Jesus. Porque é através de Jesus que elas vão receber poder. Tem que ter poder para ser feito filho de Deus, para se tornar filho de Deus. Versículo 14, e o verbo se fez carne, aqui fica bem claro que está falando sobre Jesus. Esse verbo que no princípio estava com Deus, que era Deus e que todas as coisas foram feitas por ele, agora no versículo 14 diz que ele se fez carne e habitou entre nós. Então eu coloquei aqui o nome embaixo, Emanuel, que a tradução ali em Isaías capítulo 7, versículo 14, quer dizer Deus conosco. Deus conosco porque é Deus habitando entre os homens. E o versículo aqui 14 fala, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Do que o Evangelho de João está falando? Está falando a respeito do momento que Jesus foi transfigurado. E ali na transfiguração sobre o monte viram a glória de Jesus Cristo como a glória do Filho unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. Ali Jesus estava cheio, repleto de toda a graça de Deus, de todo o favor de Deus.
e de toda a verdade de Deus. Tudo aquilo que poderia se compreender, se saber sobre Deus estava em Jesus Cristo. Estava cheio de toda graça e verdade. Livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao versículo 13, fala assim: Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Esse texto, esses 3 versículos, está falando sobre Jesus Cristo, tá? Meus queridos. Então, é diferente da outra passagem dos 4 cavalos e cavaleiros de Apocalipse. Dos 4 cavalos coloridos lá de Apocalipse, um deles era branco. Nessa outra situação, esse cavalo branco que está dizendo o texto aqui, quem está sentado sobre ele, figurativamente, é Jesus Cristo, que é chamado de fiel e verdadeiro. A fidelidade do Senhor é marca registrada de quem Jesus Cristo é. E também como ele é verdadeiro. Assim como a gente viu ali, cheio de graça e verdade em João 1,14, verdade é a palavra-chave aqui. Aqui diz que o seu nome é fiel e verdadeiro. Jesus também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Apocalipse 19, versículo 12, agora continuando. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça haviam muitos diademas. Diademas aqui são coroas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Então, ele tem os nomes ali que falam do seu caráter, que é fiel e verdadeiro. Tem um nome escrito ali em uma das coroas, eu não sei se são todas as coroas, mas tem um nome escrito que ninguém sabe que nome é esse, a não ser ele mesmo. Possivelmente vai ser um nome como ele vai ser revelado futuramente. E estava vestido, no versículo 13, de uma veste salpicada de sangue. Aqui deixa claro que é Jesus, o Cordeiro de Deus, que morreu pelos nossos pecados. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, ou o Verbo de Deus. Palavra ou Verbo de Deus. É o nome como ele é chamado ali no livro de Apocalipse, no céu, é a Palavra de Deus. Aqui fica muito evidente para a gente, meus queridos, que Jesus Cristo é Deus, estava com Deus, participou da criação, tudo que foi feito por Cristo, nada do que foi feito sem Ele. Ele é o Messias, realmente o Messias, Cristo. Ele estava ali na criação realmente, não com um corpo humano, não como homem, mas ele estava ali como Deus, criando todas as coisas. Ele fez o mundo, diz aqui no texto que nós lemos, o mundo foi feito por ele, porém o mundo não o conheceu. Quando ele veio a essa terra, o mundo não o reconheceu, realmente como sendo o Criador de todos os homens. E nós vemos que, relacionado à sua divindade, o Verbo se fez carne. Se fez carne, a forma como nós poderíamos ter uma compreensão de Deus é exatamente de Deus se tornando homem e explicando para a gente, e que nós pudéssemos ver através do seu exemplo, dos seus ensinamentos, quem Deus realmente é. Tudo que se pode saber sobre Deus é visto através de Jesus Cristo. Ele é a revelação do Pai Celestial. E ele é conhecido como a Palavra de Deus lá no céu, lá na eternidade. Amém, queridos? Deus vos abençoe.